Opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui. Dessa vez sem barba, pessoal, beleza? Com a carinha mais limpa um pouquinho. Galera, passar para vocês aqui uma curiosidade, beleza? Mais um detalhezinho sobre o gatilho. É uma curiosidade que pode ajudar vocês dentro das operações que vocês realizarem ali no dia, beleza? Então, vou mostrar um ponto da visão que vocês precisam amadurecer aqui no mercado. Como é price action, está relacionado a topos e fundos. Eu vou trazer no tempo gráfico de 5 minutos, pois eu sei que tem muita gente que tem problemas com tempos gráficos menores, porque não entende o que fazer, porque tem muito ruído, né? Assim se fala, não tem ruído nenhum. A verdade é que não tem ruído nenhum. Basta compreender o que você tem que ver como leitura, pontos que podem ser rompidos ou não. Mas eu vou trazer nos 5 minutos, e para quem quiser adentrar na questão do 1 minuto, essa leitura que eu vou passar para vocês no 5, ela é válida da mesma forma. Independe do tempo gráfico. Quem quiser fazer swing trade, pode fazer swing trade também, tá bom? Então assim, ó, se você é novo no canal, peço que se inscreva, deixa o likezinho aí. Se puder compartilhar o vídeo, pessoal, compartilha, que dá maior força para mim poder continuar aqui trazendo excelentes materiais para vocês aqui, tá ok? Para quem estiver interessado em virar a chave mesmo, pode ficar à vontade no canal que tem conteúdo o suficiente para você virar a chave. Se você tiver com dificuldades, mesmo com o conteúdo que já tem aqui disponível, e você precisa de uma assessoria, uma coisa mais próxima, de alguém que te dê um suporte ali, ó, do seu ladinho, aí você me procura para fazer parte da mentoria, ok? Porque para os meus mentorados, logicamente que o suporte é ombro a ombro. Tranquilo? Temos as lives durante a semana e temos as lives individuais também, para que possa dar o reforço da leitura, beleza, pessoal? Mas isso é para quem não conseguir pegar a leitura através aqui do canal. Então vamos lá, tá baratinho também, tá? Vamos lá. O que nós tínhamos aqui? Eu vou mostrar para vocês o detalhezinho do gatilho, então, para vocês verem que é uma leitura simples, é um detalhe simples, mas isso aqui pode fazer uma diferença muito grande quando vocês estiverem operando o mercado para saber o lado, pessoal. Sempre o problema, tipo assim, a coisa mais fácil de ver no mercado é um gatilho. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Como que iniciou esse dia de sexta-feira? Um candle engolfando este movimento. Candle engolfo não é gatilho, tá? Candle engolfo é candle engolfo. E em sequência, sim, ele me dá um baita de um gatilho. Deixa eu tirar essa zona aqui. Me dá um baita de um gatilho. Por que um gatilho? Vamos lá. Price action. O price action nos diz que quando o mercado está caindo, como que eu sei que ele vai reverter? Quando ele começa a subir. E como que eu sei que ele vai subir? Pessoal, no próprio candle a candle é dado o sinal através do rompimento de um candle. Então vamos desenhar isso aqui para a gente poder entender o que o mercado estava desenhando aqui para a gente. Ó, eu vou desenhar aqui do lado. Esse candle desceu e subiu. Desceu, subiu. O que eu estou vendo aqui? Topos e fundos descendentes. Desceu e subiu. Opa! Não é isso? Não é isso que ele está fazendo agora aqui? Então, se ele está subindo agora aqui, o que é um gatilho para a gente? A partir do momento que o mercado quebrar um topo, no candle a candle, ele estará nos dando um gatilho comprador. Quando ele romper um fundo, ele estará dando um gatilho vendedor. Então, vamos dizer aqui, ó, que ele subisse até um certo ponto. Chegado aqui, o preço faz isso. O que ele fez aqui? Novamente. Opa, ele subiu, né? Retraiu, subiu, retraiu, subiu. Opa, o que ele está fazendo aqui, turma? Ele não está rompendo um fundo? Então pronto, a lógica da questão do gatilho vocês já entenderam. Isso aqui é a lógica do gatilho. Então, obviamente que eu devo operar os gatilhos favoráveis a pelo menos uma das tendências que tem no intraday. Qual que é a tendência que eu vou ter dentro do intraday? A verdade é que você vai ter três. Você vai ter a tendência primária, que é a tendência macro do mercado, que você precisa dar um dezoom no gráfico para ver que lado que o mercado está indo. Só que você vai ter uma tendência secundária. Dentro do intraday, pessoal, a secundária é a mais operada. Por quê? Porque às vezes pode pegar um mercado, olhar de longe assim e falar está em tendência de alta. Mas dentro do intraday ele está fazendo um pullback, e esse pullback pode durar semanas. Então você vai deixar de vender porque numa tendência secundária ele está de baixa? De jeito nenhum. Até mesmo a tendência terciária, ela pode ser operada, mesmo que a tendência secundária, vamos supor, tenha uma tendência secundária de baixa. Na tendência terciária ele está te mostrando compra. E você pode comprar? Lógico que pode. Totalmente. Então vamos lá. Só para vocês entenderem o que é a tal da análise. Primeira coisa que eu tenho é o seguinte. De quinta-feira eu tinha esse topo e esse mercado se direcionou até esse fundo. Certo? É evidenciado através do movimento, pessoal. A gente sabe que o mercado tem um topo e um fundo através do movimento. Outro dia aqui eu estava explicando para vocês. Quando o mercado viola um topo, veja só. Ele está caindo aqui. Ó, ele faz esse movimento. Eu devo valorizar essa região.
ok? Porque eu tive um movimento pivotado. Qual é a outra forma que eu devo valorizar uma região? Quando o mercado desce e ele viola um topinho. Eu também devo valorizar esse ponto, ok? Por que eu devo valorizar? Porque ali eu vou ter um trabalho de vendedor ou de comprador, depende do lado. Então, quando o mercado chegou bem aqui nesse ponto aqui, ó, o que eu tinha anteriormente? Eu tinha um topinho e foi violado. Então, este topo para mim se torna importante. Show? Isso aqui é uma aula, tá, pessoal? É uma aula. Então, eu não vou só apresentar conceitos, mostrar a aula para vocês. Então, olha só, eu tenho esse topo. E se esse topo não for rompido? Bom, como o mercado chegou neste ponto de mínima, eu pergunto para vocês. Entre este ponto e este ponto, eu tenho um movimento de baixa. Eu tenho acima deste ponto de fundo. Onde que está meu topo anterior importante? Está aqui. Ele rompeu esse fundo? Rompeu. O que eu posso esperar nesse fundo? Um fundo rompido se torna uma região de valor. Se o mercado rompe para além do candle stop, como foi rompido, então eu tenho uma zona de valor aqui? Tenho. O que eu posso aguardar nessa região se o mercado está em tendência de baixa? Eu posso aguardar por vendas. Beleza? Então, quinta-feira nós tivemos vendas aqui? Tivemos. E agora eu vou entrar no segredo que nós tivemos na quinta e vou entrar num segredozinho bem nesse ponto que nós tivemos também na sexta-feira. Tivemos em outros pontos aqui também? Tivemos. Eu vou mostrar para vocês aqui que teve muito mais de um ponto. Porém, eu estarei mostrando uns 5 minutos. Então, quanto maior o tempo gráfico, pessoal, menos oportunidade você vai ter de entrada. Mas são entradas sadias baseadas no mesmo princípio, tá ok? Topos e fundos. Então, por exemplo, na quinta-feira esse fundo foi rompido. O que eu posso aguardar? Eu posso aguardar o preço adentrar nessa região de valor. Pessoal, entenda, o mercado ele trabalha com combustível. Esse lance da gente falar tendência é para que a gente possa ter um viés, pelo menos. Tipo assim, um viés de força, certo? Mas qual que é a grande realidade que eu vejo dos mercados? O que eu vejo dos mercados, pessoal, é que o mercado não tem, de certa forma assim, tendência. Ele tem interesse de liquidez em alguma determinada zona de compra ou alguma determinada zona de venda. Então, o que o mercado tem é interesse em preços e regiões. Regiões de stop, regiões de varredura, regiões de order block, regiões de FVG, regiões de interesse institucional. Então, ele tem esses interesses. Mas dentro do dia, ele pode reverter daqui para ali em 3 candles, ele vai e reverte tudo na nossa cara. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma atenção, e é esse segredinho que eu vou passar para vocês hoje, e quando você compreende isso, o preço já não te engana. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou pegar este exemplo e depois nós vamos para o outro ali de sexta-feira. Se eu percebo que aqui eu tenho uma zona de valor que é uma liquidez interna, é uma zona de preço justo, que o preço pode voltar e vai ser interessante, sim, como que eu procedo aqui a minha venda? Galera, quando você percebe o preço agindo de forma vendedora, você vai começar a perceber isso aqui, ó. Você está percebendo que, olha só, eu vou pegar no candle a candle aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? No candle a candle. Deixa eu pegar uma corzinha verde aqui, ó. Deste candle para cá, a máxima, ele veio até aqui, ó. Eu vou pegar no candle a candle para que a gente possa ir junto nessa subida aqui, ó, na movimentação do preço. Toda a retração no candle a candle que ele fizer, eu vou acompanhar, ok? Eu vou acompanhar, eu vou acompanhar. Opa! Prestem atenção. Este candle veio até aqui e veio até aqui. O que vocês estão vendo aqui já? Não é os fundinhos serem rompidos? Sim. Agora, qual que é o ponto mais importante para você pegar uma confirmação? É saber que se o preço voltar para cá, ó, ele não vai mais romper topos. Ele vai continuar para o fundo. Feito isso, você já tem ali parametrizado a direção do preço. Você está vendo o preço agindo já. E como é que você sabe que isso aqui está acontecendo? Através de um gatilho vendedor, que vai ser a hora que ele violar um fundo de um candle anterior. Então, por exemplo, nessa região aqui, ó, essa região aqui, ó, se aqui ele tivesse violado aqui assim, ó, não me interessaria muito porque este fundo não seria o fundo anterior. Quando o preço chegou nesta máxima, o fundo estava aqui. Então, para saber se vai romper um fundo e dar um gatilho, está aqui, certo? E não nesse aqui de dentro. Uma coisa é o movimento inside. Aqui não. Eu tenho um gatilho porque esse cara chegou na máxima. E aí vem um gatilho. Esse cara rompeu um fundo. Então, a partir daqui, qual que é a obrigação do preço, turma? Ele agir da mesma forma que ele agiu subindo. Agir trabalhando, caindo. Só isso.
Ele precisa cair. Ele precisa fazer esses movimentos aqui, ó. Show? Tranquilo? E quando ele chegar lá embaixo, ele já não pode fazer isso, não é verdade? Ele começa a fazer isso, ele não começa a querer instigar na compra. O próprio Candle a Candle já não mostra para você uma compra. Isso aqui é um gatilho, turma. Beleza? Ó, eu vou desenhar o Candle a Candle, mas aqui, ó, basta você entender assim, ó. O preço, ele te dá o gatilho. Depois ele volta a agredir essa região. Por isso que eu ensino para vocês o gatilho tipo 3. Quando o preço adentra essa região. Se ele segura nessa região e insere um novo gatilho comprador para você, o que ele está mostrando? Ele não quer romper esse fundo e que este gatilho aqui está te mostrando um falso rompimento desse fundinho. Ele pode te trazer para romper esse topo. Beleza? Essa é a expectativa que a gente tem que criar sempre a partir do momento que a gente faz uma entrada. Então, por exemplo, se eu tivesse feito uma entrada aqui, Luciano, de compra neste gatilho, o que desarmaria para mim a operação? A violação desse fundo. Por quê? Se eu quero fazer uma compra, eu não quero que o mercado ande subindo, certo? Então aqui, o que ele faz para mim quando ele vem nesse fundo? Ele continua mostrando interesse em romper fundos. Então aqui é como se desarmasse para mim a operação? Sim. Mas daí ele vem, Luciano, e surge um novo gatilho. Se eu entrar nesse gatilho, o meu pensamento por essa compra é apenas por varredura. Falou assim, é um gatilho que também não pode surgir, esse de compra. Mas eu tenho que ficar esperto, que aqui houve uma violação do fundo. Se eu entro nesse gatilho, ele vai ter obrigação de romper esse topo. Isso, a gente está falando de obrigações, tá, pessoal? Mas olha só, eu preciso fazer essa compra aqui? Não, pessoal. Você não precisa fazer, porque o mercado, assim, enquanto não romper este ponto de topo, você pensa em vendas. Show? Então, eu mostrei essa venda. Aqui nós temos uma nova venda. Beleza? Ó, aconteceu a mesma coisa. O preço veio, violou topo. Mas a partir daqui, ele já não viola mais. Eu já vejo no Candle a Candle um trabalho vendedor. Perfeito? Então, eu poderia ter pensado nas vendas nessa região perfeitamente, pessoal. Inclusive, esse aqui, ó, é o melhor gatilho que tem. É esse cara aqui, ó. Esse aqui é o melhor gatilho que tem, tá? Numa tendência de baixa. Quando ele vem assim, ó, e falseia o rompimento do topo. Mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Se você tiver numa tendência de alta, esse falso rompimento de um fundo é maravilhoso. Então tá, eu quero continuar vendendo. Marquei meu topo. Sexta-feira rompeu esse topo? Não rompeu, né? Inclusive ele deixou um gatilho aberto. Vou mostrar para vocês aqui, vamos colocar junto. Não significa que ele vai segurar, mas essa regiãozinha aqui, ó, em vermelho, ok? O mercado segunda-feira, se ele vier nessa região, ele pode trabalhar nesse ponto aí, tá? Tem um FVG Inside ali, então, ó, deixa esse ponto aqui marcado dessa forma, turma. Ó, para quem quiser deixar marcado aí, ó, coloca essa linha aqui, ó, nessa região, do jeito que eu fiz ali, tá? Você vai pegar, projetar este candle do topo, sexta-feira, e o seu gatilho, esse camarada aqui, ó, botar o número dele aqui, ó, candle número 8 e número 2. E você vai ter essa região dos 50% para cima. Você vem e coloca um canal da forma como eu coloquei aqui, ó. E se o preço voltar aqui dentro, ele pode trabalhar de forma vendedora. Mas vamos mostrar de novo aqui a sequência do preço aqui, num pullback grande que nós tivemos aqui na sexta-feira. Cara, esse pullback foi maravilhoso. Porque eu posso pegar a extensão de toda essa movimentação terciária que teve aqui, ó. E eu posso projetar ela também assim, ó, para buscar uma zona de inflexão próxima aos 50%. Ele veio aqui no 38. Cara, essa região que ele estava aqui, independente de ser uma projeção de FIBO, pessoal, eu vou mostrar para vocês por que ela foi interessante, tá? Antes que ele chegue lá, precisa romper topos. Bem aqui ficou esse order block, tá? Esse dojizinho aqui, ó, ele é uma order block e ele não foi mitigado. Percebe? O fundinho dele aqui, ó, não foi mitigado. Ficou um FVG em um order block. Qual que é o outro ponto valioso dessa questão da leitura? É que o fundo desse mercado aqui, ó, ele agressivou a ponto de romper lá, ó, tá, beleza? A ponto de romper seu fundo. Então tudo bem que chegou nessa região aqui, ó, e eu já estava especulando aqui, criando uma expectativa de compra aqui também, tá ok, pessoal? Tinha compra aqui, ó. Como eu falo para vocês, independente da tendência do mercado, o mercado tem regiões de interesse, onde você pode pensar numa compra ali e agir junto com o institucional, certo? O método Cronos, pessoal, é um método de institucional, é pensamento institucional. Então, por isso que muita gente chega para estudar o método Cronos quando entra na mentoria, e às vezes passa um pouco de tempo para poder assimilar tudo, porque é institucional. Você vai entender como que as instituições e bancos procuram agir dentro do mercado aqui, tá ok, pessoal? Então, olha só, ficou um order block. Como que eu posso esperar a reação do preço numa região dessa? Eu falo para vocês, olha, é a mesma coisa que aconteceu lá. Estamos aqui nos 5 minutos. O que a gente está observando aqui? Ó? Aqui está tudo dentro, ó.
Isso aqui é movimento inside. Tá tudo dentro desse candle. Mas vamos desenhar o que ele está fazendo? Vamos desenhar juntinho aqui, ó. Descer um pouquinho. Descer um pouquinho. O que a gente está vendo aqui, turma? Esse trem está subindo e não quer cair. Certo? Não quer cair. Não quer cair. Opa! O que aconteceu aqui? Um gatilho de venda. E agora vamos lá. Um gatilho real. Se você vai entrar no gatilho tipo 1, e esse vai ser a última sacada do dia para não ficar um vídeo muito longo. Se você vai entrar no gatilho tipo 1, eu já vou passar para vocês aqui uma visão de ouro, tá bom? Uma visão de ouro do que o preço não pode fazer para desarmar sua operação. Isso aqui vale ouro, tá, pessoal? Isso aqui vale ouro porque os senhores, quando estão operando no mercado, os senhores têm a intenção de ganhar com o mercado. Então, qualquer instrução que alguém passe para vocês de que vá impedir de você perder seu patrimônio, pessoal, vale ouro, cara, vale ouro. Então, por favor, deixa o likezinho aí, pelo menos. Olha só, quando você tem um gatilho, eu sei que acima desse ponto, o mercado pode querer fazer varredura e buscar liquidez. Mas se você entra confiante na operação que o mercado, a partir da sua entrada, vai trabalhar a seu favor, é só você observar o primeiro gatilho, que é o gatilho tipo 1. Esse é o gatilho tipo 1. O mercado vai voltar aqui para dentro e ele vai ter que te dar o gatilho tipo 2. Esse é o gatilho tipo 2. Ele voltou no range do candle referência. Perfeito? E o que o preço precisa fazer? Desenhar para a gente a descida, como se estivesse numa cachoeira. E como é que é isso? É isso aqui, ó. Você já começa a ver o teu lado funcionar. Então, por isso que o gatilho tipo 3, ele é tão saudável, porque ele já faz o primeiro topo mais baixo se você quer fazer uma venda. Então, a partir dele, o que o mercado não pode fazer? Ele tem que pegar a sua operação, beleza? E continuar. O que o mercado não pode fazer é isso aqui, pessoal. Presta atenção que o mercado não pode fazer. Aí ele te dá o gatilho aqui, ó. Quando ele volta, ele faz isso aqui, ó. Já te coloca em atenção. Por quê? Porque imagina só, pessoal. Se a gente tem o price action que nos diz assim, ó, olha, mercado que rompe um topo, ele pode vir aqui e trabalhar para esse topo. Então, quando ele infere aqui, ó, viola isso aqui, por mais que seja só uma violação, tá? Ele pode querer fazer isso aqui, ó. Então, tomemos cuidado com o desarme de uma operação. Show? Tranquilo? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Tranquilo? Era esse detalhe simples, mas isso aqui é algo que funciona para todo lado. Quer ver só uma coisa? A gente não está numa tendência de baixa. A gente está na tendência de baixa, certo? Olha só. Eu tenho um gatilho de compra real aqui, ó. É um gatilho real. Você quer operar esse gatilho? Presta bem atenção. Eu quero fazer essa compra. Estamos aqui com a FIBO posicionada, do jeito que eu ensino vocês, para vocês não perderem dinheiro. Você começa com o pensamento, você está fazendo um trade de compra numa tendência de baixa. Primeira coisa. Então, assim, o pensamento inicial é scalp. Poxa, ele me deu aqui um gatilho real. O que esse preço tende a fazer? Um gatilho, pessoal, é a mesma coisa. Ó, o preço veio e fez isso aqui, ó. Ó. Ele não rompeu um topo? Ele rompeu um topo. O que eu posso pensar? Que ele vai bater nesse 50 para subir. Não é isso? Então, qual que é a lógica do gatilho real? É exatamente isso aqui. Ele vem a bater nessa região de 50%, que mostrou o interesse comprador. Não importa o tempo gráfico, os HFT, os robozinhos, eles vão trabalhar desde o 1 segundo, tá? E esse movimento vai acontecer desde o 1 segundo. Por isso que isso aqui não é um ser humano operando, simplesmente. Então, você cria esse critério que ele tem que romper esse topo. Como que você sabe que não vai romper esse topo? Se por acaso esse candle aqui, ó, gerar gatilhos que rompam fundo. Então, o pensamento scalp inicial, ainda mais contra a tendência, é: eu vou entrar no 50% e eu vou sair nesse primeiro ponto aqui, tá? É um scalp. Por que você vai sair nesse primeiro ponto? Porque a partir do momento que o mercado agressiva esta zona de valor, se o mercado tiver interesse comprador, os compradores vão agressivar para subir um novo gatilho de compra aqui novamente, pessoal. Se ele não fizer isso, ele vai desarmar a sua operação. Quer ver uma coisa? Entrou aqui, ó, saiu no parcial. O que o mercado fez com este candle? Ele desarmou sua operação porque ele está violando um fundo. O que ele fez na sequência aqui, ó? Não foi trabalhar aqui dentro para depois cair? Beleza? Pode falsear um topo desse? Também não pode. Mas então ele me deu um gatilho inverso para me inverter a mão. Como é que eu inverto a mão disso aqui, ó? No 50% é o ponto que eu vou pensar numa venda. O que ele tem que fazer a partir do momento que ele pega a minha entrada? Se direcionar para baixo.
Então aqui houve uma virada de mão. Se eu quisesse ter feito a compra, tinha saído nos parciais tranquilo. E aqui eu tenho que virar a mão. Eu não tenho o que fazer. Ok? Então se agarra a esses detalhes de continuidade do movimento. Veja que aqui embaixo, por exemplo, ó, o mercado engatilha compras. Deixa lacunas de valor justo mostrando para a gente interesse institucional de compra. O que o preço faz quando entra nesse range do candle referência aqui, turma? O que ele faz? Ele toca, não gera gatilho aqui. Aqui ele gera um gatilho de compra. Ó. Gerou um gatilho de compra mitigando toda a região. Então, você pode pensar numa compra dessa? Aqui, ó. Pode. Vamos para a obrigação do preço? Vamos. O que nós temos aqui? A obrigação do preço. O que nós tivemos aqui? Ó? Eu não tive um gatilho de venda? Tive um gatilho de venda. Então, eu tenho uma zona de topo que tive interesse vendedor, que ficaram regiões de FVG e tudo mais, ó, ele próprio aqui. O que não pode acontecer aqui dentro que esse mercado pode mostrar para mim um sentido contrário? É isso aqui, ó. Olha só. Eu começo a ver no candle a candle o interesse de cair. Então, eu posso continuar aproveitando por vendas? Sim, mas apareceu uma compra aqui, ó, como eu falei para vocês. Vai fazer uma compra, a sua entrada aqui no 50%, o mercado tem que romper topos, que ele deixou aqui alguma coisa, ele vai ter que romper. Se eu vejo que isso aqui próprio já é um gatilho de venda, eu não tenho que tomar cuidado. É um gatilho 3 para venda, tá? Então, pessoal, a gente com o olho clínico, bem atento, a gente sabe se o mercado quer ir para um lado, quer ir para o outro. Vou mostrar para vocês mais uma vendinha aqui, ó. Desceu até aqui. Poderia já entrar nesse gatilho? Até poderia. Qual foi o melhor gatilho, pessoal? O melhor gatilho foi esse aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu já vejo esse movimento aqui, ó. Certo? Topo mais baixo. Aqui não. Topo e topo mais alto. Ok? Fundo, fundo, fundo. Ele me deu um gatilho, mas eu tô com fundos mais altos. Aqui não. Aqui eu tenho um topo mais baixo. Ok? Então fica essa dica de ouro, meus amigos. Treinem. Pega o gráfico, pessoal. Assim, ó, tem gente que fala, você está ensinando com gráfico parado. Pelo amor de Deus, você que fala que eu ensino com gráfico parado, eu não faço nem questão de você no canal. Tranquilo? Já deixo bem claro aqui. Eu faço questão aqui de quem é estudioso, que está vendo isso aqui como um livro. Se você quer pegar um mercado andando, beleza? Vamos pegar aqui o mercado andando. Tá? Vamos pegar aqui uma criptomoeda para finalizar o nosso vídeo com chave de verdade, né? Então, Bitcoin, pode ser o Bitcoin, não tem problema nenhum. Ó. O que eu tô vendo aqui, ó? Eu tô vendo um gatilho nessa zona de topo. Eu estou aqui, eu vou botar no minuto mesmo, tá? Vou dar uma olhada na tendência. Bom, mercado topos triplos aqui. O mercado pode buscar essa zona de fundo. Show? Essa zona aqui não está mitigada. Eu tenho esse outro fundo aqui, ó. Eu posso marcar esse aqui primeiro. Então eu tô vendo aqui que o mercado está buscando uma liquidez. Nesse ponto que ele está abrindo aqui, ó, está buscando liquidez. Então, se ele está vindo numa máxima aqui, eu posso marcar esses pontos aqui como zona de interesse vendedor. Eu não sei onde esse preço vai, tá? Mas agora vamos pegar desde o começo da história. Olha só, é a mesma coisa? É. Para dar uma venda, olha só. Para dar uma venda, para dar uma compra. Ó, esse candinho já voltou, começou a trabalhar para cima aqui. Ó. Se eu pegar a terciáriazinha, a terciária está aqui, ó. Eu já vejo um movimento lá para cima. Não rompe topo. Até o candle stop, se não romper, pode acontecer venda, tá? Olha isso aqui, ó. Quebrando a estrutura. Já pode acontecer vendas. Então, a partir do momento que o mercado volta aqui, começa a me dar gatilho 1, 2 e 3, eu posso pensar em vender? Pode. Por quê? Porque aqui, ó, principalmente por causa disso, tá? Poderia acontecer aqui já o gatilho 1, 2 e 3? Poderia, se tivesse feito o topo mais baixo. Mas ele veio fazer topo mais baixo, pessoal. Vamos ver aqui onde que ele fez um pivô pra gente. Ó. Ele fez um pivô bem nesse ponto aqui, ó. Aqui ele já mostrou uma direção, é uma seta, ok? Isso aqui é uma seta. A partir do momento que ele mostra a seta, o que você pode esperar? Gatilhos 1, 2 e 3. Luciano, mas ele veio aqui, ó, violou essa máxima. Espera para essa região aqui, ó. Deu gatilho, preço voltou. Outro gatilho de venda. O que ele está fazendo para você? Um topo mais baixo. O que você tem aqui? Venda. Pega ali a Fibonacci, bonitinha. Vem a Fibo. Ó, Fibonacci. Entradinha no 50, entradinha no zerinho, depois o preço foi embora. E o que pode acontecer num fundo desse? Mesma coisa. Mas quando que vai acontecer uma compra mais legal? Quando ele romper um topo. Do mesmo jeito que quando ele romper um fundo, a venda fica mais legal. Na hora que ele romper um topo, no caso, eu tenho um topo aqui. Vamos ver se ele rompeu esse topo aí. Não rompeu o topo, não rompeu o topo. Tá? Para esse fundo aqui, ó,
não rompe topo. Tudo aqui tem venda, pessoal. Ó, gatilho 1, 2 e 3, ó, em zona de valor. Tudo venda. Beleza? Então, pessoal, o mercado andando, tá subindo, ó, tá chegando na região aí, a gente já falou, né? Vamos ver se ele vai chegar lá. Tá consolidadão aí, né, pessoal, ó. Tá consolidado aí, ó. Uma tendência de alta. Beleza? Então, certo seria melhor pensar nas compras assim, ó, teste de topo rompido aqui, ó. Como é que eu faria uma compra aqui no teste de um topo rompido desse? Galera, mesma coisa, só que a gente tá aqui no minuto, tá? Se você vai analisar isso aqui nos 5 minutos, o que é a mesma coisa, o que você espera na região? Que o mercado te faça gatilhos 1, 2 e 3. Aqui no gatilhos estruturais. Ó, veja que eu tinha um ponto aqui, o mercado começou um pullback. Que hora que ele acaba o pullback? Quando para de romper fundo ou quando ele mostra fraqueza na descida. Quando que eu sei que ele mostra fraqueza na descida? Não rompe mais fundo, pessoal. Então aqui ele está desenhando um ombro, cabeça, ombro e rompendo o ombrinho para cima. A partir daí eu posso começar a pensar em compras. Aqui teve gatilhos 1, 2 e 3, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Não, eu tive gatilho 1 só aqui. Para esse fundo só tive gatilho 1 também. 5 minutos é chato por isso. Às vezes o mercado... Aqui ele deu, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tô pensando em compra, tá? Por que eu tô pensando em compra? Porque o mercado tá subindo. Então, beleza, ó. Eu tive gatilho 1, gatilho 2 e gatilho 3. Vamos observar o desarme aqui, tá? Isso aqui é mais importante que observar o gatilho acontecendo. Então, por exemplo, aqui eu tive um gatilho 3, ó. Ó, gatilho 1, preço voltou, fez fundo duplo, gatilho 3 aqui para mim. Ok, ele desarmou você aqui, ó. Então, aqui no desarme, é melhor você pensar nessa venda. Você vira a mão. Só que dá tempo de sair, você não vai ficar segurando preço médio nisso aqui, tá? Quem quiser aprofundar mais sobre não precisar segurar preço médio, a questão do desarme, ela é muito fina, tá? É um refinamento de entrada e saída que você tem que realizar ali na hora. Não adianta ficar pensando muito, mas tem que saber o que está fazendo, beleza, pessoal? Então era isso, forte abraço, um excelente final de semana para vocês, bons estudos. Deixe um comentário aí, pessoal, o que vocês gostariam de aprender aqui nas aulas do dia a dia que eu venho trazer para vocês aqui, tá ok? Então, segunda, quarta e sexta, peço desculpa que ontem eu não trouxe para vocês nenhum vídeo, tá? Fiquei um pouco ocupado aqui, acabei não tendo tempo. Mas estou trazendo esse aqui agora, tá bom? Então, tamo junto, forte abraço, excelente estudo, bom final de semana.